Antes da gente prosseguir, vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que continue falando com a gente nessa palavra. Pai, é isso que a gente pede, que a Tua palavra, Senhor, que vai ser lida, que vai ser exposta, que vai ser conversada, Pai, aqui, que seja de fato, Pai, bênção, que seja a palavra de edificação para a Tua igreja, que seja a palavra de alento e de desafio para o coração da gente, Deus, para a gente se render a Ti, Pai, para a gente te conhecer mais, Senhor, e simplesmente pasmar como o Senhor é bom, poderoso, justo e verdadeiro. Abençoe então a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. A gente tem vivido esse cenário de muitas indefinições, de muitas incertezas. A gente tem vivido esse cenário de muitos ressentimentos, de gente muito revoltada à nossa volta, ao nosso redor. E o maior desafio para a gente como cristão é conseguir viver num cenário assim, nesse contexto que a gente está vivendo, e dar bom testemunho, e viver como autêntico cristão, como um cristão fiel e verdadeiro. Porque de cara a gente tem ao nosso redor todo um cenário desfavorável à nossa fé. A gente tem um cenário ao nosso redor de muita incredulidade. A gente tem muito materialismo, consumismo. Aí eu nem estou falando aqui, nem vou entrar pela moral, que é totalmente avessa a tudo que a gente acredita. Então, nós temos uma sociedade que está ao contrário, que transita na contramão total de tudo aquilo que a gente prega e de tudo aquilo que a gente procura viver. Ao mesmo tempo, internamente, o coração de cada um é tenazmente assediado todos os dias, como diz lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, por tentações, por pecados e por pesos que estão ali perseguindo a gente, que estão apertando a gente todos os dias. Esses pesos dizem respeito à condição da gente mesmo, de pecador, sabe? Essa condição que faz a gente sentir medo, desânimo, que faz a gente sentir desesperança, ao mesmo tempo aflição, um sentimento de fracasso, sentimento de despreparo diante das coisas que acontecem. Muita gente se revolta diante disso tudo, fica com raiva no coração, expressa isso. São todos esses pesos que vêm assaltando a gente. Todas essas coisas que interna e externamente acontecem ao mesmo tempo, desafiam a gente a atravessar o mundo, a vida, as circunstâncias, os contextos, como um verdadeiro cristão. E o que é que a gente precisa? Conhecer um Deus que reina. É isso que vai ser o alento, o esteio, a certeza, para que tantas pressões, tantas tensões, deem a gente sustância, para a gente viver nesse mundo como verdadeiro cristão. E como é que a gente vai traçar esse caminho? Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé da gente, em última análise, vem da palavra de Jesus Cristo. Isso não foi diferente para esse personagem que a gente vai conversar nessa manhã, que foi Josué. Foi através da palavra de Deus que Deus conversou com ele. Os termos de toda a conversa de Deus com Josué foi através da palavra dele. Isso se deu logo nos primeiros versículos desse livro. Então eu quero te convidar a abrir agora a palavra de Deus lá no livro de Josué, o capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 9, para a gente ver que esse Deus, ele fala nos mesmos termos que ele falou a Abraão e depois falou a Moisés, e agora ele se achega para esse jovem, para esse homem dele, chamado Josué. Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Conhecer esse Deus que reina através dessa narrativa de Josué é um privilégio e é uma riqueza para todos nós. Expectativa do meu coração nessa manhã é que você junto comigo descubra esse Deus que reina, porque isso não é uma coisa inicial na história cristã. Antes, os primeiros cristãos lançavam mão desse texto para alicerçar a sua fé, para que eles não se desequilibrassem nessa caminhada, para que eles não andassem por caminhos outros que não fossem caminho de Deus. A gente vê que esses cristãos, eles prestigiaram esse livro em passagem como Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31, Tiago 2, 25, lança a mão desse livro também. Essas promessas que estão aqui no versículo 5 e 6, de não te deixarei, nem te desampararei, ecoam lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, são aplicadas aos cristãos que procuram viver esses princípios divinos para a vida. Ou seja, o que nós temos em mãos nessa manhã é um tesouro de Deus riquíssimo, para a gente encontrar alento, paz, descanso, equilíbrio para a nossa alma. E por que isso é tão importante? É que desde a queda da humanidade até os dias atuais, o homem, ele tem sido muito marcado por tentar se equilibrar sozinho, assumir o controle da sua própria vida, ter em mãos a rédea de toda a sua existência e de dar conta de toda a sua vida. Isso tem sido visto não só lá na queda, mas ao longo da história. O homem, ele tem tentado se livrar da ideia de um Deus que reina absoluto. Isso às vezes acontece de forma muito declarada, como no pensamento de Freud, de Nietzsche, mais ultimamente do próprio Dawkins. Mas isso não é privilégio de mente muito sofisticada não, sabe, de filósofo, de gente que pensa demais. Não, isso é uma coisa amplamente disseminada, está espalhado, está entranhado no coração de toda a humanidade, não é? A gente vê que isso pode ser manifestado na vida de todo mundo através do narcisismo, através de hedonismo, através de individualismo. Isso é comumente aceito, isso está comumente disseminado, né? Até mesmo para a gente cristão, nascido de novo, é difícil conviver com a ideia de um conceito de um Deus que reina e que é soberano absoluto sobre todo o universo. É simplesmente para a gente difícil encontrar descanso nesse Deus. Ou é fácil a gente encontrar descanso nesse Deus? Ou ninguém aqui nunca se preocupou com nada? Toda essa preocupação,
essa ansiedade da gente é uma desconfiança, mesmo que esteja lá escondida, implícita, lá dentro do coração da gente, de um Deus que governa e que reina absoluto. Tendo em vista essa importância da gente conhecer esse Deus que reina, eu quero, nesse texto que a gente leu, junto com você nessa manhã, pensar um pouco nesse governo de Deus. Onde é que esse governo se manifesta? O que é que isso tem a ver com a gente no final das contas? Primeira coisa que a gente nota nesse texto de cara é que existe um Deus que governa e reina de forma absoluta sobre corações humanos. A gente está diante de um Deus que conhecia o coração de Josué. Vocês já perceberam como Deus ele vem falar com Josué? Ele vem falando com Josué, não simplesmente desperdiçando palavras, mas revelando o coração de Josué. Deus vem dizendo para Josué: Josué, olha só, eu estou notando que você está meio acovardado, que você está se sentindo fraco. Josué, eu estou notando que você está se sentindo assim, muito vacilante, diante de tudo isso que você tem vivido. E Deus contextualiza muito bem. O grande líder daquele povo, Moisés, respeitado, amado, tinha morrido. Alguém tinha que substituir. Era um cenário de muita indefinição. O povo estava no deserto, a terra prometida estava à frente. No entanto, tinham 7 povos poderosos ocupando a terra, e mais do que isso, era uma extensão de terra que o próprio Deus descreve, muito ampla, muito grande, para aquele pouco de gente, em comparação àquela terra toda, a ocupar. E aí Deus olha e diz assim: ô Josué, eu estou notando que você tá com medo. E aí Deus ele vai dizer assim: Josué, deixa eu governar o seu coração, entrega teu coração para mim. Não tem medo não, Josué. Não vacila não, Josué, diante do desafio não, porque eu sou contigo. Mas, abrindo o coração para os irmãos, e confessando fraqueza própria, não é fácil, não é, a gente conviver com indefinição. É fácil a gente conviver com tormento na alma. É fácil conviver com perda afetiva. Moisés ele tinha morrido e Josué era amigo, ele era servidor, ele servia Moisés de perto. É fácil a gente conviver com uma perda afetiva forte para a gente. É fácil a gente viver nesse mundo sem um referencial como o próprio Moisés era. É fácil a gente viver com tanta indefinição. É fácil a gente viver com tanta sobrecarga. O que é que isso provoca na gente, se não um monte de medo? Se não uma monta muito grande de angústia, de frustração. Ninguém consegue conviver assim para sempre. E sabe o que é que a gente faz? A gente tenta se livrar disso de alguma forma. A gente tenta procurar alguma coisa que salve a gente. A gente procura ir para algum caminho. É nesse momento que partidos são abraçados, num momento como o nosso país vive. É nesse momento que são escolhidos alguns messias, alguns salvadores da pátria. É nesse momento que pessoas pensam que a melhor saída é a fronteira, é ir embora. Porque ninguém consegue viver assim para sempre. No entanto, o primeiro grande convite de Deus para Josué é para a gente também. E esse primeiro grande convite, desafio de Deus é: seja forte. E aí você vai perguntar: ser forte como? E aí Deus vai dizer: porque eu sou com você. Eu quero ser o seu esteio. Eu não vou abandonar você. Eu não vou largar você. Eu vou te governar. Eu vou direcionar os teus passos. Eu vou fazer você discernir meus caminhos. Eu vou levar você pelo caminho através das circunstâncias. Deus disse isso para Josué. Isso é uma realidade para cada um de nós. Então Deus quer governar o nosso coração. Qual é a nossa reação? A reação de Josué foi pegar isso e se abraçar com as duas mãos.
de corpo inteiro, e dizer assim: eu quero esse negócio bom para a minha vida, porque não dá para viver de outro jeito. Meu querido, como é que você está vivendo? Porque Deus disse para você: eu não vou lhe abandonar, as rédeas da sua vida não estão perdidas, se entregue para mim, descansa em mim. E talvez você vai apontar o Senhor como Salvador, e não A, B, C, D, seja lá quem for. O convite de Deus para você hoje é: eu quero governar o teu coração. E esse governo produz força, coragem, alento, paz para o nosso coração. É isso que o governo de Deus promove na vida da gente. Uma outra coisa importante que a gente vê nesse texto é que Deus, ele é soberano sobre tudo que existe. Ele não só governa corações humanos, mas ele é dono de terra e dono da terra e tudo que nela se contém. Ele é Deus do universo, ele é Deus de toda a existência, ele é Deus de toda a criação. Por que é tão difícil para a gente ver isso? Porque a gente vive nessa época em que a gente alimenta a ilusão de que o ser humano, o homem, nós mesmos, produzimos alguma coisa e possuímos qualquer bem, né? Isso porque a gente vive nesse tempo em que o homem, ele se tornou o senhor da razão. Então, ele sabe de todas as coisas, ele pode possuir as coisas. A humanidade se acostumou muito rapidamente a se apropriar e a pensar que tem direito sobre as coisas, a chamar de meu as coisas que estão simplesmente no seu nome. Ah, isso aqui é meu. A gente faz isso até com filho, faz isso com amigo, faz isso com gente, a gente faz isso com coisas, faz isso de várias maneiras. A gente acostumou com esse negócio. Por que isso é tão bom para a gente? Porque isso dá a gente uma sensação de controle sobre as coisas. Isso dá a gente a sensação de segurança. Isso dá a gente a sensação de estabilidade sobre as coisas. Por outro lado, a passagem que a gente leu narra Deus dizendo que ele decidiu dar a terra que é dele para os israelitas. Ele, na soberania dele, decidiu que ele faria isso, e que ninguém ia se opor, ninguém tinha condições de se opor. Ou seja, a Bíblia declara aqui, onde a gente leu, que o Senhor é o dono de todas as coisas. A Bíblia não questiona em momento nenhum esse direito. Josué não pergunta a Deus: mas com que direito o Senhor está fazendo isso? Ninguém questiona esse direito de Deus. Isso daí é algo que está indiscutível. Ele é o verdadeiro Senhor da terra, ele é o dono de todas as coisas. Por quê? Simplesmente porque ele a criou. Ele fez todas as coisas. Então tudo pertence a ele. E aí, o que é que a gente pensa com relação a isso? Que esse Deus que age na autoridade suprema disso, ele não comete injustiça em tirar ou em dar, porque é dele, para cumprir os propósitos dele, os planos dele. Então, ninguém tem direito a nada por si próprio, pelo seu mérito. Se você recebe qualquer coisa hoje, meu irmão, se você tem qualquer coisa hoje, é porque o Senhor te deu. A gente vê, por exemplo, Jó, deixa isso bem claro, quando ele diz assim: Deus deu e Deus tomou. E no nosso português, até rima: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É dele. Entende? Então, todas as benesses concedidas são concedidas a nós pela graça dele. Tudo que a gente tem é porque o governo de Deus assim nos deu, e ele nos usou para isso.
E nesse momento da gente de tanta indefinição, nesse cenário político, de tanta convulsão, de tantos problemas, a gente vê tanta gente brigando, com medo de perder alguma coisa, apontando algum candidato que eu vou oferecer mais vantagens, oferecendo assim promessas e promessas e promessas. E a gente acaba acreditando nesse negócio todo, que esse povo aí tem resposta para a vida da gente. E o que acontece é que tem tanta amizade que se abala, não é? Tanta discussão dentro da própria família. Grupo de WhatsApp virou um campo de batalha. Facebook nem se fala. Twitter, meu Deus. É só foto, é vídeo, é dizer e tal, e tenho dito, e eu falo, e eu afirmo. E por quê? Porque implicitamente a gente está desconfiando de que o Senhor possui todas as coisas e de que o Senhor é que governa de fato. E de que o Senhor é que sustenta a vida da gente de fato. Quando a gente cria essa desconfiança no coração, meu Deus, a gente se torna brigão, amargurado, angustiado, abatido, perde noite de sono, discute com A, com B, deixa de lado Deus, vai discutir ideologias, pensar, e olha, não tem problema nenhum discutir isso, mas meu irmão, quando a coisa deixa de ser edificante, quando a coisa deixa de ser algo assim, que pode acontecer em qualquer amizade, em qualquer família, e passa a ser um ponto de dissensão na sua casa, deixa eu te convidar a conhecer um Deus que reina, e que é Ele que vai direcionar tudo o que está acontecendo nesse mundo, como Ele tem feito até hoje. O alento do coração da gente está na certeza bíblica de um Deus que reina absoluto. O alento do coração da gente não está nesse mundo ou nas coisas que se apresentam. Está na certeza de que o mundo não está desgovernado. Não é um carro assim desgovernado. Antes, tem um Deus que governa. Embora do nosso ponto de vista, parece que está tudo caótico. Na nossa limitação, parece que a vida da gente está meio assim, sem rumo, sem nexo, sem lógica. Mas se você conhece o Deus que reina, você entende que Deus Ele governa, e Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele é o Senhor do coração da gente, e Ele é o Senhor que está governando tudo que existe nesse mundo. E aí você descansa. O que a gente precisa entender para que isso aconteça na vida da gente é que Deus Ele está próximo. Olha, Deus Ele chega para Josué para conversar com ele. Deus Ele está chamando você nessa manhã para ter um particular com Ele, para você saber disso. Deus te tirou da tua casa nessa manhã para te lembrar isso daí. Meu filho, eu estou perto de você, e quando você for para a sua casa, eu vou continuar perto de você, e quando for amanhã, a segunda-feira mais comum, mais chata de todas, eu vou continuar com você. Aí a gente tranquiliza o coração da gente, porque Deus Ele não está num céu isolado, dizendo como é que as coisas devem ser, e sem explicar nada para a gente, mas Deus Ele está explicando para você nessa manhã: eu estou governando. Você não tem condições de dominar todas as variáveis, de encontrar e compreender a resposta para todos os seus anseios, mas descanse no meu governo. Vai dar tudo certo. Calma. Se você tinha e não tem mais, fique tranquilo, porque Deus está governando. Se você não tinha e agora tem, não se envaideça, porque foi o Senhor que te deu. A quem pertence o diploma que você quer tanto ganhar, ou que você já ganhou? A quem pertence de fato a tua casa e as coisas que estão lá dentro?
A quem é que pertence teus filhos? A quem é que pertence teus netos? Teu namorado, a tua namorada? Pertence ao Senhor. Deixa Ele tomar conta. Entrega. E descansa. Né? Porque esse governo de Deus, e é difícil para a gente explicar. Teólogos de grande renome dizem que é tão misterioso, e de fato é. Porque ele contraria todas as probabilidades. Qual era a condição que Josué tinha de governar aquele povo? Qual era a condição de um povo nômade, cansado, sem nenhuma organização militar interessante, importante, tinha de conquistar aquela terra? Qual a probabilidade de uma muralha cair num grito? Qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a probabilidade disso acontecer? Aí a gente chama isso de milagre. E esse Deus de milagre faz milagre hoje. Porque Deus, ele não governa nas probabilidades, não. Deus, ele não governa nessa coisa que a gente acha que A mais B é igual a C. Deus, ele contraria isso tudo. E a gente fica tentando controlar e entender como é que vai ser, entender por quê, em vez da gente descansar e assistir pasmado. Deus usar a gente e capacitar. Então, se Deus, ele tem te convidado, se Deus tem te desafiado, se Deus tem te chamado a um desafio na vida, a transpor um rio, a enfrentar alguma coisa, a de ser o ponto de aglutinação, e Josué foi convidado por Deus para ser esse ponto de aglutinação para o povo, para unir o povo, para fazer todo mundo ser direcionado para uma direção só, e a direção só era da vontade de Deus. Se Deus, ele tem te convidado a chamar a tua família para ir para a vontade dele, descanse, porque ele vai te capacitar. Se Deus, ele tem te convidado a nos seus negócios, a na sua vida, coisas diferentes, novos rumos, novos planos, novos desafios, fique tranquilo, porque Deus vai te capacitar. Descansa, irmão, porque o nosso Deus não se governa pelas probabilidades humanas, não. Ele está para além e para lá disso. Qual é a nossa contrapartida? A gente se entregar. Veja só o que é que diz Augusto de Nicodemos. Temos que reconhecer a soberania de Deus nas circunstâncias e em nossa caminhada como filhos de Deus, pois a nossa vida se encaixa e se desenrola dentro do seu plano. Então não é o plano da gente, não é a vida da gente, não é a soberania da gente, é a dele. Tudo que está acontecendo com a gente acha que é um protagonista na história, mas a gente é aquele figurante da malhação, sabe como é? Aquele que aparece bem lá atrás, que ninguém nem nota, sabe nem o nome, mas que tem uma certeza no coração: eu estou aqui pela vontade de Deus, e Ele quer me usar. E aí você pergunta pasmado, já para a gente caminhar para esse fim de conversa da gente: por que eu? Por que comigo? Por que desse jeito? E aí a gente vai ver nesse texto que Deus chama quem Ele quer. Se fosse pela probabilidade, meu irmão, pela capacidade militar, pela sofisticação, talvez Deus devesse ter escolhido os babilônios ou os egípcios, mas Deus escolhe aquele povo de Israel, que não tinha mérito nenhum. Mais do que isso, pega gente simples, feito Josué, que era o servidor de Moisés, para fazer coisas grandiosas. Então Deus, ele olha para você nessa manhã e diz assim: eu quero te usar para botar o meu plano em curso. Eu quero te usar para viver uma vida que é maior do que os seus próprios objetivos. Eu quero te usar para viver uma vida que está para além daquilo que você projetou para si mesmo, dos seus sonhos, das suas aspirações. E você quer fazer o quê? Aí a gente tem que dizer assim: eu quero. Sabe por quê? Porque Deus, ele não escolhe pessoas por aquilo que elas podem fazer por Ele, mas Ele escolhe pessoas por aquilo que Ele vai fazer nela e através dela.
E Deus quer fazer algo no seu coração e através de você, meu irmão. Então eu te pergunto assim, nesse cenário todo que a gente está vivendo, Deus, Ele tem te usado? Quem é que tem falado através da tua boca? O que é que você manifesta no seu coração? O que é que você tem conversado com as outras pessoas? Isso tudo só significa para a gente que Deus, Ele vai executar o bom plano dEle. Não é porque a gente merece não, mas é porque Ele ama a gente. Você abre uma passagem, a gente tem bem pouco tempo, mas depois você pode abrir e ler Deuteronômio 7, de 6 a 8, você vai ver isso, que Deus, Ele faz isso porque Ele ama o povo dEle, e porque Ele tem um plano para o povo dEle, e esse plano envolve salvação, e essa salvação envolve alento, tranquilidade e certeza de que somos governados por Ele. Por último e concluindo, Deus, Ele é soberano sobre si próprio. Essa palavra diz e ela mostra a paciência de Deus com Josué, a paciência de Deus com o povo dele. A gente vê que Deus, Ele tem controle absoluto sobre si mesmo, que Ele é diferente da gente, que Deus, Ele não tem rompante de amor e Ele também não tem rompante de fúria, não é? Antes, na soberania dEle, também se manifestam todos os atributos dEle, toda a graça, toda a misericórdia, toda a justiça, todo o amor, está tudo manifesto lá, nesse plano, nesse governo dEle, está tudo lá. A gente vê dois exemplos disso que me marcaram bastante. Um foi de um determinado ateu que estava numa discussão braba lá, com um crente, e esse ateu, ele disse assim: se Deus existe, eu quero que Ele mande um raio agora e me fulmine. Imagina, se Deus existe, eu quero que Ele mande um raio agora e me fulmine. Aí o crente disse assim: Deus teve paciência com você até hoje, você acha que Ele vai perder a paciência por causa de 5 minutos? Por causa disso que você está falando? Não é assim não, né? Já outro pensador, e quem cita isso é o próprio Augusto Nicodemos, o Nietzsche, ele propôs uma equação, e ele disse assim: existe mal no mundo, Deus é todo poderoso e bom, Deus não evita o mal, então Deus é o diabo. Olha só a afronta de Nietzsche para com Deus. O que é que impediu Deus de fulminar Nietzsche na hora? Talvez se a gente estivesse no lugar, né, de Deus, a gente dissesse: e na hora. Mas não aconteceu assim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não precisa se afirmar, Ele é. Quando Ele se apresenta para Moisés, Ele diz assim: eu sou. E quando Ele se apresenta para Josué, Ele se apresenta nos mesmos termos. Então, não significa que a gente não vai ofender a Deus, mas significa necessariamente que quando a gente tenta transitar na contramão da vontade de Deus, a gente se dá mal. Interessante que Nietzsche morreu louco, né? Enlouquecido. Como é que você acha que você vai? Estou desejando a morte de ninguém, por favor. Mas como é que você imagina que vai ser a sua vida daqui para frente? Porque se a gente leva em consideração a soberania, o amor, a proximidade de Deus, todos os atributos de Deus que são manifestos, a gente vai concluir, logicamente, que é inútil tentar ir de encontro à vontade de Deus. É inútil você ir de encontro à vontade de Deus. Você vai se revoltar, seu coração vai se amargurar, você vai se ressentir, você briga com A, com B, com C, você fica insatisfeito, mas é inútil ir contra a vontade de Deus. É incoerente, é descabido, é no mínimo inapropriado você tentar medir forças com Deus. Você não vai conseguir, é inútil. Já um outro pensador,
ele crente, ele disse assim, alguém pergunta a ele, por que você, uma mente tão sofisticada, acredita em Deus? Ele disse assim, é por uma questão de lógica, porque se eu tiver errado, eu vou viver esses poucos tempos, esses anos aqui, errado, certo? Agora veja só, apostar contra o infinito é impossível, porque se eu não me converto e os crentes tiverem certo, a eternidade é mais tempo, então é melhor me converter. Então a gente não pode ir de encontro com o infinito. Fazer isso é descabido, fazer isso é inútil. Então, o que é que resta para a gente, meus irmãos? É a gente se humilhar na presença de Deus, é agradecer a Ele pela graça dEle, é obedecer a Ele. A gente vê tanto crente se revoltando, não é? Num tempo desse, quanto podia estar glorificando a Deus, porque vive numa perspectiva de governo divino. Enquanto devia estar glorificando a Ele, dizendo assim, a despeito de quem ganhar ou de quem perder, eu só sei que o Senhor vai governar a minha vida. Ó, que coisa boa. A despeito do cenário que se apresentar, das circunstâncias que surgirem, sejam favoráveis a mim ou desfavoráveis, eu só sei que Deus vai me sustentar, porque sustentou Josué, e nós somos esse Israel de Deus hoje. Assim diz a palavra dele, então eu vou descansar. Deus te convida hoje, te desafia a servir a Ele através de Jesus Cristo e a descansar nele. Conhecer o Deus que reina produz para a gente humilhação, mas ao mesmo tempo, e não como contrapartida, e sim como convicção e conclusão lógica, descanso, amadurecimento, sensatez, através dessa certeza de que Ele governa, de que Ele tem conduzido a história e de que Ele quer usar a gente nesse mundo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por isso? É isso que a gente te agradece, Pai. É por isso que a gente te louva, Deus, por essa certeza maravilhosa de que o Senhor tem governado, de que o Senhor tem sido conosco, de que o Senhor tem trabalhado nas vidas da gente, Deus, e que o Senhor nos traz nessa manhã para ouvir verdades eternas, Pai, que precisam estar na alma, no coração da gente, de que o Senhor não perdeu o controle sobre a vida da gente, de que o Senhor tem manifesto Tua palavra e Tua presença aqui nesse lugar santo e dentro do nosso próprio coração, de que essa vontade, Pai, Tua produz para a gente alento, de que essa vontade Tua, Deus, tem produzido para a gente, Deus, certezas maravilhosas, de que o Senhor domina e que esse domínio é de paz, é de alento, é de certeza apesar das circunstâncias, Deus. Oh Pai, tem misericórdia da gente, da desconfiança, às vezes da revolta, da raiva. Tem misericórdia do que a gente tem manifesto, Pai, no nosso coração, Deus, na nossa boca, Pai, seja em redes sociais, Senhor, seja em conversas, Pai, ou até mesmo internamente, Deus. Tem misericórdia e nos usa, Pai, nos rende ao Senhor, nessa certeza de que o Senhor reina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a isso, a uma consciência maior de domínio, e ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.